Hello everyone! Na nossa English Class de hoje, nós vamos fazer a resolução de algumas questões. Para a resolução da primeira questão, nós vamos utilizar a estratégia de scanning, que consiste em quê? Em fazermos primeiro a leitura da pergunta, para que em seguida a gente retorne ao texto e encontre, a resposta para responder a nossa pergunta. Vamos fazer isso. Vamos para o próximo slide, onde nós vamos fazer a leitura da questão. The word while, line 16, can be suitably replaced by. A line 16 fala: Jobs also noted that while his father did not have a deep understanding of electronics, he'd encountered electronics a lot in automobiles and other things he would fix. Ou seja, o que a frase quer dizer é que, embora o pai de Steve Jobs não entendesse muito bem sobre eletrônicos, ele vivia encontrando eletrônicos quando ele ia consertar os carros. Vamos então fazer a análise agora das alternativas. Alternativa A, how, como, While, na verdade, ele me dá uma ideia de embora, ou seja, há um contraste de ideias. Portanto, how não é a palavra apropriada para se pôr no local de while. Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, when. When me dá uma ideia de tempo e não de contraste. Portanto, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, where. Where me dá uma ideia de local e não de contraste. Portanto, a alternativa C também está incorreta. Alternativa D, because. Because me dá uma ideia de causa, que não é o que a frase nos passa. Portanto, a alternativa D também está incorreta. E a alternativa E, although, essa sim é a minha alternativa correta, pois é uma subordinating conjunction que tem o mesmo valor que while, ou seja, ele dá essa ideia de que, mesmo que haja uma situação adversa, a gente pode fazer esse contraste. Então, portanto, a alternativa E é a alternativa correta. Questão 2. Aqui nós temos novamente um texto longo e nós vamos aplicar da mesma forma a estratégia de scanning. Vamos primeiro partir para a leitura da pergunta, para em seguida a gente checar no texto a resposta adequada. O vocábulo although, linha 19, expressa a ideia de. Vamos então à leitura da linha 19. It should look for projects that preserve groundwater and restore the environment. Although the report noted it is not necessary to get landscape back into a pristine state to get major benefits. Alternativa A, tempo. A ideia aqui que é expressa, na verdade, não é de tempo, mas é uma ideia de concessão. Embora algo aconteça de uma certa forma, a gente concede a possibilidade de ver as coisas por uma outra perspectiva. Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, causa. A ideia aqui expressa não é uma ideia de causa, mas de concessão. Portanto, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, proporção. Também está incorreta, pois a ideia de que, embora haja uma situação específica, a gente pode conceder a possibilidade de pensar de uma outra forma. Portanto, a alternativa C também está incorreta. Alternativa D, concessão. Exatamente, é a nossa ideia que é expressa pela frase. Pois o que a frase fala é que há uma necessidade de fazer algum tipo de projeto em que se preserve as águas subterrâneas. Mas também a gente não precisa chegar a uma utopia de achar que vamos conseguir fazer isso, sem que a gente gaste essa água que está lá no subterrâneo. E dessa forma, a gente não precisa retornar a uma situação bem anterior, para que a gente consiga adquirir maiores benefícios. Portanto, a alternativa D está correta. Alternativa E, condição. Essa não é a ideia expressa pela minha frase, pois o que acontece de fato é que, embora a condição seja adversa, a gente pode pensar por outras possibilidades. Nós podemos conceder novas possibilidades para resolver a situação. Portanto, a alternativa E também está incorreta. Só retomando, no caso da questão 2, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 3. Aqui nós temos um texto um tanto quanto longo, Nós temos a música de Bob Marley. Então, peço a vocês que pausem o vídeo, façam a leitura do texto para que em seguida a gente continue com a leitura da questão. Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções.
Ciente de sua influência social, na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre. Alternativa A. A inércia do continente africano diante das injustiças sociais. Essa alternativa está incorreta, pois, na verdade, o que acontece não é a inércia do continente africano, mas dos demais continentes, né, que persistem com essa ideia de sempre fazer essa diferenciação entre o continente africano e os demais continentes. Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. A persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Essa é a alternativa correta, pois ele fala que não somente no continente africano, mas em todo o mundo, há essa necessidade de se achar que pela cor da sua pele você é superior ou inferior a alguém. Portanto, a alternativa B está correta. Alternativa C. As acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. Essa alternativa está incorreta, pois a música não fala simplesmente dos países africanos, né? Ela fala sobre todo o mundo, sobre essa necessidade de se haver, né, que as pessoas fazem sempre essa diferença racial e social, para que algumas pessoas possam se sobressair a outras pessoas simplesmente pela cor da pele. Portanto, a alternativa C está incorreta. Alternativa D. As discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Os conflitos que são citados na música, na verdade, são os conflitos mundiais. Portanto, a alternativa D está incorreta. Alternativa E. A fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de uma guerra. Alternativa E. A fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de uma guerra. Essa alternativa está incorreta, pois o que ele fala na música é que enquanto houverem essas diferenças raciais e sociais, né, haverá guerra. Não é que ela vá se iniciar por conta disso, mas porque existem essas diferenças e por isso existe a guerra. Portanto, a alternativa E também está incorreta. Só retomando, no caso da questão 3, a alternativa correta é a alternativa B. So, that's all, folks. Bye bye!